Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. Meus amados irmãos, nós estamos aí hoje, quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma. E para iniciar a quaresma é necessário observarmos 3 conselhos de Jesus. Quem não seguir esses 3 conselhos de Jesus não adiantará jamais fazer a quaresma. Primeiro, nós precisamos ouvir os 3 conselhos de Jesus e colocá-los em prática, porque somente assim nós iremos viver uma quaresma segundo a vontade de Deus. O primeiro conselho de Jesus é do Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, versículo 4, melhor dizendo, quando o Senhor vai dizer que nós devemos dar esmola em segredo, ou seja, fazer a caridade em segredo, fazer a caridade sem querer ser visto pelos homens. Ele diz aqui que nós possamos deixar de lado o fermento da hipocrisia, que nós possamos deixar de lado a vanglória e buscar a glória de Deus. São Mateus capítulo 5, um pouco antes, vai dizer que façais vossas boas obras diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus. Então, aqui não é questão somente de fazer as coisas escondido, mas é questão de deixar a hipocrisia de lado e de fazer as coisas sem o desejo da vanglória. O outro conselho é do versículo 5 até o versículo 6, quando o Senhor vem dizer que nós devemos orar em segredo. Ele diz que os hipócritas, quando eles oram, eles se põem em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. E quem quer ser visto pelos homens já recebeu a sua recompensa. E Jesus diz, versículo 6, Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está lá, no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Então nós devemos fazer tanto a esmola como a oração sem o desejo de ser visto como pessoas espirituais, mas para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. E você dá um pulo aí do versículo, como pede a liturgia de hoje, e vai para o versículo 16, e aqui eu entro naquilo que o Papa Francisco pediu para esse dia 2, quarta-feira de cinzas, jejuar em prol da paz ali entre Rússia e Ucrânia. Ele vai dizer que nós devemos fazer isso em segredo, jejuar em segredo. Então, hoje, quarta-feira de cinza, como também na sexta-feira da paixão, nós católicos somos obrigados em consciência a fazer jejum e abstinência de carne. E nisto, todo mundo que conhece a fé católica vai saber que esses 2 dias são dias de jejum. E foi exatamente por isso que o Papa Francisco pediu para que todos nós jejuássemos hoje e nos abstêssemos de carne. Então, não é contradizendo o que Jesus está falando aqui que deve ser feito o jejum em segredo. Mas o Papa convoca a igreja para jejuar. E jejuar não é que ninguém possa saber que eu estou jejuando. O que o Senhor está querendo dizer é que o meu jejum não deve ser para a minha vanglória, mas, ao contrário, deve ser para aquilo que a primeira leitura de hoje vem dizer. Nós devemos, como disse o profeta Joel, nós devemos não rasgar as nossas vestes em sinais de protesto, como tem muitos fazendo, mas nós precisamos rasgar o nosso coração e nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos reconciliarmos com o Senhor. E fazendo isso, meus irmãos, com certeza, nós seremos recompensados. E não nós, no sentido de receber para nós mesmos, de maneira individual, mas a paz no mundo. A paz no mundo será alcançada pelo poder da oração, pelo poder da reconciliação, pelo poder do diálogo. Então que nós possamos pedir ao Senhor, nós possamos pedir a Deus a graça da reconciliação para aqueles povos. E assim a paz também virá para todos nós.
Então, não comece a quaresma sem pensar nesses 3 pilares: a caridade em segredo, a oração em segredo e o jejum em segredo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma quaresma bem produtiva, que Deus nos conceda uma quaresma onde nós nos convertamos ainda mais e possamos estar ainda mais próximo do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.